Você sente que nasceu para algo maior do que bater ponto na segunda a sexta-feira, doido para chegar ao final de semana? Pessoas criativas tendem a querer mais daquilo que a vida oferece e muitas vezes elas acabam se sentindo atadas pelos ambientes que elas estão e também pela maneira como a vida às vezes vai levando. Então, se você quer mudar essa perspectiva, se você quer mudar a sua própria vida, fica aqui nesse vídeo que eu vou te passar o porquê que isso acontece e como que você pode melhorar mesmo dentro do caos, mesmo dentro de ambientes tóxicos, para você viver com mais tranquilidade e viver mais a vida que você deseja. Prazer, meu nome é Karina, aqui nesse canal eu falo sobre filosofia, psicologia, mas principalmente como melhorar a cada dia. A partir do momento que você nasceu, você esteve vinculado a expectativas, a uma cultura determinada e a um ambiente onde as pessoas pensavam de uma certa maneira. E dessa forma você foi crescendo com princípios, valores que não foram escolhidos por você, mas sim pelos seus pais, pelos seus ancestrais, pelas pessoas que estavam perto da sua vida durante todo esse tempo. Isso acaba sendo influenciado também quando você vai para a escola, para o mercado de trabalho e começa a ver que a maioria das pessoas seguem um caminho único. E a maioria das pessoas são criadas a seguir uma mesma ideia: estudar, trabalhar, ter filhos, casa e carro e morrer. Não tem nada mais além disso. Só que pessoas criativas não se conformam com isso. Elas sabem e sentem que elas precisam de ir além, que elas precisam conhecer a si mesmas e entender o que de fato está para depois desse lugar, né? E muitas vezes a gente acaba escutando professores, pais que falam como a gente deveria viver e mesmo a gente sabendo que deseja viver de uma outra maneira, a gente acaba seguindo por acreditar que por serem pessoas mais velhas, elas sabem mais do que a gente. Isso também foi ensinado, né? A como a gente deve ouvir os mais velhos. E acaba que quanto mais você escuta as pessoas em sua volta, você acaba perdendo de si mesmo. Só que chega um momento da vida que a gente começa a se questionar se realmente as escolhas que a gente fez fazem sentido para a nossa vida. E é a hora que a gente começa a se desesperar e falar, poxa, aquilo que eu escolhi não foi exatamente o que eu queria. O que Jung chama de caminho da individuação, que é quando a gente começa a questionar as escolhas que a gente faz, a entender quais são os ambientes que a gente se encontra e romper com essas barreiras e encarar as verdades. É um momento, inclusive, de muita dor, de muito sofrimento, exatamente porque a gente começa a perceber que tudo em nossa volta é frágil, exatamente porque não faz parte da nossa essência. E é quando a gente quer romper com isso e sair desse ambiente. A maior parte das pessoas, infelizmente, passa uma vida inteira vivendo essa vida de máscara, essa vida onde as pessoas realmente fazem só porque falaram que era o correto, porque falaram que era o caminho certo. E elas acabam silenciando e fechando os olhos para onde realmente a vida chama. É quando chega lá no fim da vida que elas se questionam, ou então na crise dos 40, 50 anos, e elas começam a querer se rebelar com tudo isso. E se você tá nessa idade, tá tudo bem, é o momento realmente de você se rebelar e de fazer o que precisa ser feito para mudar essa rota. Mas se você é mais novo do que isso, pode aproveitar esse vídeo para começar a rever todos esses conceitos na sua vida e começar a trilhar o caminho que você deseja. E como saber se você está num ambiente tóxico ou que você já não faz mais parte daquele ambiente? Você começa a sentir a sua vida num eterno sofrimento, aquele vazio, aquela angústia, até uma indignação que você tenta esconder para aquilo que você vive. Você acorda segunda-feira cansado, querendo mudar de vida, mas sem saber como. E aí, quanto mais você se distancia, que é a parte da persona, né? Jung fala que nós criamos várias personas ao longo da vida para adequar a ambientes, porém, quanto mais você vive uma vida distante da sua essência, você vai alimentando essa persona, ela acaba se sobrepondo ao seu self, que é o nosso lado, a nossa essência, e no momento que você se desconecta, você acaba perdendo de si mesmo. E é quando vem esse sofrimento, é quando vem essa angústia e esse vazio. E é o momento que você tem que encarar essa realidade e sair dela o mais rápido possível. Só que durante esse caos, como que você vai trabalhar nisso se você já não consegue dar aquele passo
a mais, né, se jogar, porque muitas vezes a gente enfrenta várias restrições, né? Seja uma restrição de se eu sair do meu emprego, como que eu vou fazer para pagar as minhas contas? Se eu mudar a minha vida, como que vai ser? Vai mudar tudo? Eu vou perder as pessoas que estão à minha volta? E é esse momento que você dá o salto para o desconhecido. Mas antes disso, você pode sim começar a trilhar esse caminho de uma maneira que fique mais brando. Se você está nesse momento, que é o momento onde você precisa dar esse salto, mas ainda tem medo, você pode sim querer mudar isso, você pode sim querer mudar de vida e que faz sentido mesmo quando todo mundo te diz não. E é uma das maneiras de você começar a fazer isso é reencontrar com você mesmo, olhar mais para dentro. E é quando você começa a perceber quais são os seus verdadeiros desejos. Se você se encontra assim e você ainda se sente perdido de como mudar a sua vida, a primeira coisa que você vai começar a fazer é traçar um plano. Você vai começar a pensar na pessoa que você deseja chegar e eu sugiro um exercício que você vai escrever uma carta para você mesmo, colocando quem você quer ser, qual é essa pessoa que você deseja chegar lá, como que é a rotina, como essa pessoa se porta e a partir disso você vai pensar em estratégias para chegar lá. Você precisa fazer um curso de desenvolvimento pessoal, você precisa fazer um curso de oratória, um curso de gravar conteúdos. Antes de você sair correndo e querer mudar a vida por completo, comece fazendo esse exercício para você voltar a se alinhar. E aí, a partir disso, você vai começar a escrever todos os dias. A escrita é uma ferramenta ideal para você voltar para o seu interior. E é a partir disso que você vai começar a olhar os seus incômodos, a olhar as suas chateações e estar aberto cada vez mais dentro de você. Então, comece escrevendo todos os dias. Você pode usar, por exemplo, todo dia de manhã. Pode escrever somente para você, não faça que ninguém veja, pelo menos por um bom tempo, para você ter coragem de falar o que de fato o seu coração te pede. É aí que você vai encontrar as respostas necessárias para chegar onde você deseja. No livro O Ato Criativo, Rick Rubin fala que é muito importante você ter projetos paralelos, que são projetos que vão te ajudar a fazer com que o seu cérebro respire. Você muda um pouco a perspectiva, até te ajuda a olhar melhor para aquilo que você já cria no dia a dia, mas isso vale também para pessoas que trabalham em um lugar que muitas vezes não gosta e que quer fazer alguma coisa diferente. Então, nos seus momentos livres, volte com um projeto que esteja parado. Você nem precisa mostrar para as pessoas, você só precisa começar. E aí, a partir desse momento que você começa a fazer algo para si, esse projeto interno, vamos supor se você é uma pessoa que escreve, um escritor, você começa a fazer um livro, ou então você pinta, dança, começa a exercitar esse lado criativo, que você vai conseguir voltar a uma reconexão muito mais ativa, ao mesmo tempo que você vai ter até mais animação. E aí, quando você cria esses projetos paralelos, eles podem se tornar, mais para frente, projetos que você pode vender, que você pode transformá-los em um trabalho pessoal. Então, a melhor maneira de você sair desse caos que a vida pede é mudar a rota, é sair de onde você está para colocar de volta aquela sua pessoa que estava esquecida. Então, comece escrevendo, comece fazendo uma análise interna que você vai ver a vida mudando completamente de um dia para o outro. E isso vai te trazer um tempo, sim, porque a partir do momento em que você se perde, né, quando a gente começa a ficar angustiado, é sinal de que cada vez a gente está distanciado da gente mesmo. Então isso pode levar um tempo, porque aquele tempo que você se perdeu é o mesmo tempo necessário para você voltar. Mas se você começar agora, você não precisa necessariamente sair do seu ambiente atual, por mais tóxico que seja, se você não pode sair agora. Mas se você se disponibilizar a fazer isso para você, a vida ela vai te abrindo as portas necessárias. Se você sente que nasceu para algo maior, mas não sabe como começar, nem como reviver isso, a melhor maneira é começar a fazer sem mostrar para as pessoas. E aí você vai fazendo de pouco em pouco, até que isso se transforme na sua profissão, no seu trabalho. Então não espere que a vida vai te trazer a resposta agora. Comece a buscar as respostas por você e você vai ver a diferença que traz quando você está de fato preparado para receber novas oportunidades. Mas para isso, você tem que começar a fazer. Na hora que você se dá a permissão para fazer, é quando você começa a abrir as portas para as oportunidades que pode chegar. E se esse vídeo chegou para você, pode considerar isso como um sinal para você se permitir viver a vida que você realmente deseja viver e lembrar que os seus sonhos, eles são válidos, eles podem ser acolhidos e que você pode quebrar
com os padrões que até então foram ensinados para você. Se você gostou desse vídeo, dê um like, comenta aqui qual é a dificuldade que você vive hoje para a gente compartilhar aquilo que pode fazer a gente melhorar e nos vemos no próximo vídeo.